Ciências, página 16, os sons e a audição. Nós já estudamos como as ondas sonoras são produzidas nas páginas anteriores, como elas se espalham e quais são as suas principais características. Agora, você verá como as ondas sonoras se transformam em sons, nos sons que nós ouvimos. Veja, isso é possível por causa da nossa audição, o sentido da audição. Esse sentido capta e interpreta os sons. As nossas orelhas são formadas por diferentes estruturas, as quais transformam as vibrações em sinais que são interpretados pelo cérebro como sons. Vamos ver cada um deles? Primeiramente, as ondas sonoras são captadas pela orelha externa. Depois, as ondas sonoras atingem uma membrana chamada tímpano, fazendo-a vibrar. Em seguida, as vibrações do tímpano passam por 3 pequenos ossos que se movimentam suavemente. E então, as vibrações dos pequenos ossos passam para um líquido que fica dentro de um órgão em formato espiral. Esse líquido se move e estimula nervos que levam informações ao cérebro. O cérebro interpreta as informações das vibrações como sons. Agora você fará a leitura dessa parte, ainda na página 16, para você descobrir a audição percebendo os sons com o corpo. Não é somente pelas orelhas que as vibrações do som podem ser percebidas. Todo o nosso corpo é capaz de sentir as vibrações sonoras. Os instrumentos produzem uma vibração mais forte, como pandeiro, tambor, chocalho e etc. São mais fáceis de ser identificados. Se estamos próximos a uma orquestra, caixas de som ou instrumentos musicais, as vibrações chegam até nosso corpo e pela sequência sonora podemos dançar. Você está entendendo agora como você sente o desejo de dançar? O seu corpo sente o desejo de dançar ao ritmo de músicas? É devido às vibrações que são espalhadas pelo chão. Oi, apareci! Então, gente, aí vocês viram sons e a audição, né? Percebendo os sons com o corpo. Nesse primeiro momento, vocês viram como que é o som, como ele chega até a nossa orelha e passa por todo aquele circuito até identificarmos o som, né? Por meio da nossa audição. Agora, percebendo os sons com o corpo, você já viu que o nosso corpo tem sons, né? Por meio dos movimentos que fizermos, que usarmos, né? O som aparece. Mas também, logo abaixo, a gente percebe que tem também falando sobre pessoas para se comunicar por meio dos sinais. Esses sinais são chamados, no Brasil, chamado de Libras. Língua brasileira, são capacitadas para estar passando o que está sendo falado naquele meio de comunicação da televisão, no caso do exemplo que eu estou dando para vocês, tá bom? Essa Libras, ela não tem uma linguagem só em todos os lugares. Como, por exemplo, aqui que tem no livrinho de vocês, os sinais no Brasil são de um jeito. Já lá na Grã-Bretanha, olha lá, totalmente diferente. As mesmas letrinhas, diferentes umas das outras. Então, outros países têm sua própria língua de sinais. E uma mesma. Eu queria que você observasse nesse quadro abaixo, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Nesse quadrinho abaixo, tá? As diferenças de uma mesma letra, por exemplo, para o A, ele usa esse sinal aqui no Brasil. Lá na Grã-Bretanha já é esse daqui. Então, é interessante você ler, você buscar até conhecimento nessa área, viu? Para você poder se identificar com aquele que não tem a mesma forma de comunicação. Aí, em seguida, vem aqui falando sobre poluição sonora, na página 18. E poluição sonora, o que que é?
Poluição sonora são muitos sons, barulhos em volumes altos que prejudicam a nossa audição. Às vezes você acha que assistir a televisão alta, às vezes você acha que colocar o fone no ouvido, ficar lá, né, ouvindo a música, dançando, mas ela bem alta, prejudica a audição, prejudica os seus tímpanos, certo? Além de prejudicar a gente que está ouvindo, o barulho excessivo e muito alto, como, por exemplo, você está no trânsito, muita buzina, muito som, o que aquilo causa para as pessoas? Irritação, estresse, né? A pessoa fica irritada com tanto barulho, dá dor de cabeça. Agora na página 19 tem as atividades relacionadas ao texto, tá? É super simples, fácil de fazer, mas você precisa tá lendo o texto para estar relembrando o que a professora falou, tudo bem? Então releia seus textos e venha para as atividades. Página 19. Eu vou ler para você, só para você ter mais ou menos uma ideia do que é para ser feito. Na número 1, anteriormente você vai fazer essa brincadeira aqui com um amigo seu, certo? Para você responder a número 1. Então você vai fazer esse brinquedinho para você ouvir junto com o seu amigo. É tipo um telefone, né? E aí vocês vão fazer esse brinquedinho com uma folha de papel, fita adesiva, super simples, e vai fazer a brincadeira com alguém que estiver aí na sua casa. Depois você responde aqui, ó, pode ser oralmente mesmo. O que você observou em relação à audição, com o cone próximo à orelha e sem o cone. Então você vai fazer lá o cone, aí vai fazer o seu experimento. Como que é quando alguém fala com você com o cone próximo à sua orelha e como que é quando fica longe, tá bom? Então você coloca aqui. Ou você faz só oralmente mesmo. Mas eu acho legal colocar porque depois quando a gente for conversar na live você vai lembrar, certo? Aí vem o outro, a número 2, converse para conversar sobre a atividade que você acabou de fazer. E qual é a função da orelha externa para a audição? Para que serve essa parte externa da orelha? Tem no texto, hein? E aí vem as atividades que eu falei para vocês. Primeiro, a primeira é sobre esse momento que você vai estar brincando aí com alguém da sua família, seu amiguinho, tá? Onde você vai responder o caminho que o som... Ó, você já brincou de telefone de lata. Descreva o caminho do som produzido pelo menino até chegar na lata que está na orelha. E aí você vai falar, vai escrever aqui o que acontece com o som para ele chegar lá do outro lado. Lembra quando nós falamos de vibração? Lembra quando nós falamos das cordas vocais? Você pode voltar lá um pouquinho para você ter noção do que você vai escrever aqui, tá? As cordas vocais, elas vibram e aí você vai tentando lembrar e vai escrever aqui pra gente, tá bom? Aí lá na segunda, tá? Assim, você tem o hábito de ouvir músicas, usar fones de ouvido, de que tipo? Letra A. Qual o nome? Então, antes na número 2, você vai responder aí. Você tem o costume tem esse hábito de usar fones de ouvido, ouvir música muito alta? Então, se você tem o hábito de televisão com som muito alto, de ficar com fone no ouvido e o som muito alto, tá na hora de começar a maneirar isso daí, né? Tá na hora de abaixar esse volume, deixar um som mais fraco, uma intensidade mais fraca, tá bom? Para não ter no futuro problemas de audição, problemas no seu ouvido, certo? E aí vem a letra A, que diz assim, que diz assim, letra A, volume é o nome popular de uma característica do som. Que característica é essa? Então, você vai lembrar aí de 3 características que nós fizemos lá atrás, umas atividades, e vai colocar aqui qual é a característica do som, certo? A próxima, que é a letra B, por que devemos nos preocupar com o volume da televisão ou da música que escutamos? E essa daqui se encaixa lá na primeira que eu já estava falando com vocês, hein? Volta um pouquinho que você vai saber qual é a importância da utilização desse equipamento de proteção. Então, aqui tá falando das pessoas que trabalham em ambientes com sons muito intensos, né? Que elas acabam ouvindo
onde tem aqueles ruídos das máquinas e acabam ouvindo esses barulhos, mas eles usam ali os de proteção para a orelha. Então a pergunta é: qual é a importância da utilização desse equipamento para a sua proteção? Qual é a importância da utilização desse equipamento de proteção? Tá ok? Lembra que nós estávamos lendo aqui nessa parte, na página anterior? A resposta está por aqui. E na letra B, discuta com os colegas sobre alguns hábitos necessários para manter a saúde auditiva. Isso aqui a gente pode falar na nossa live. Então, no dia de hoje nós falamos sobre os sons e a audição, percebendo os sons com o corpo. Vimos sobre Libras também, né? Que é mais uma forma de se comunicar, é uma forma de comunicação. Sobre poluição sonora, então vamos maneirar aí, som muito alto não, para não deixar as pessoas ao redor com dor de cabeça, irritada, né? Um sonzinho ambiente. Quando você usar o seu fone, deixa de um volume mais baixo, para você mesmo não ser prejudicado no futuro, ok? E aí tem esse trabalhinho para vocês fazerem com a sulfite e fazer o cone, para vocês fazerem esse pequeno experimento. E depois vem as atividades, tá? Todas as atividades baseadas no texto. Então, as respostas dessas atividades estão no texto. Faz o seguinte: leia o texto. Leitura é fundamental. A Pro sempre fala isso para vocês. Leitura é fundamental. Nós precisamos aprender a ler, nós precisamos ler. E para nós respondermos essas questões sobre os textos, a gente tem que ler o texto, não tem como fazer de outra forma, tá bom? Então, leia. Se precisa ler de novo, releia quantas vezes forem necessárias, não tenha preguiça de ler. Seja um leitor verdadeiro, tá bom? E aí faça suas questões, capricha na letra, faça suas questões e pronto, tranquilo, tá bom? E aí a gente volta depois na próxima aula, já em um novo capítulo, capítulo 4, que vai ser Investigando a Luz, ok? Até a próxima aula, fiquem com Deus, se cuidem e coloque seus livrinhos em dia, seu LDA, o seu livro didático, que vai dar tudo certo, tá ok? No final vai dar tudo certo. Tudo bem? Tchau, tchau!